Essa semana vimos um roubo muito bem orquestrado por cerca de 30 pessoas encapuzadas que assaltaram a agência do Banco do Brasil no centro de Criciúma. O bando provocou incêndios, bloqueou ruas e acessos à cidade, atirou contra o batalhão da Polícia Militar e usou reféns como escudos. Uma verdadeira cena de cinema. Durante a ação, que durou 1 hora e 45 minutos, os criminosos efetuaram diversos disparos. Ainda não se sabe a quantia levada, mas no vídeo de hoje vamos conferir os 10 grandes assaltos a bancos da história mundial que deixam esse ocorrido no chinelo, meus queridos. Fica ligado que o último caso vai te deixar de queixo caído. Roda a vinheta, bora pro vídeo. Assalto ao Banco Loomis, Estados Unidos, Flórida. Muitos dos assaltos a bancos são planejados e arquitetados por funcionários da própria companhia. Em março de 1997, Philip Noel Johnson, que trabalhou como motorista de um carro blindado para a Loomis Fargo, usou sua força para dominar 2 ex-colegas de trabalho e conseguiu um roubo de 18,8 milhões de dólares. Ele escondeu a maior parte do dinheiro em um galpão de armazenamento em Mountain Home, Carolina do Norte, e depois mudou-se para a Cidade do México. Ele foi preso quando tentou entrar novamente nos Estados Unidos. Ele foi encontrado com vários passaportes, quase todo o dinheiro foi recuperado e Johnson foi condenado e sentenciado a 25 anos de prisão. Instalação blindada de Dunbar, Los Angeles, Califórnia. Mais um caso de roubo planejado por um funcionário interno da empresa. O roubo da Dunbar Armored Car tem a honra de ser o maior roubo em dinheiro a ter ocorrido nos Estados Unidos, com 18,9 milhões de dólares. Aconteceu em setembro de 1997 e foi projetado por Alan Pace, que havia sido um inspetor regional de segurança para a Dunbar. Enquanto trabalhava, ele teve tempo de tirar fotografias e inspecionar o depósito da Armored Car, tudo bem planejado, e depois de recrutar 5 de seus amigos de infância, eles executaram. Após um tempo de investigação, ao perceber que era um trabalho interno, a polícia ficou de olho em Alan, mas não encontrou nada, e o restante da gangue teve o cuidado de manter sua nova vida milionária em segredo. O erro veio quando um deles pagou a um funcionário imobiliário com uma pilha de notas que ainda estavam amarradas com as tiras originais da transportadora. Depois disso, entregou todos seus companheiros. Northern Bank, na Irlanda do Norte. É considerado um dos maiores assaltos a banco do Reino Unido. O roubo do banco em Belfast, na Irlanda do Norte, aconteceu em 2004 e totalizou 27 milhões de libras. Na época, a polícia informou que os criminosos tomaram como reféns as famílias de executivos do banco e forçaram os funcionários a ajudar a quadrilha a ter acesso ao cofre depois da agência fechar. As autoridades de Belfast, Londres e Dublin acusaram o grupo Exército Republicano Irlandês de organizar o roubo. O crime continua até hoje, sem solução. Banco Central do Brasil, Fortaleza. Na madrugada de dia 5 para 6 de agosto de 2005, a quadrilha entrou no caixa forte do Banco Central através de um túnel com 4 metros de profundidade e 80 metros de extensão, muito bem construído com iluminação, ar-condicionado, escoras de madeira e contava com a presença até de engenheiros, levando mais de 3 toneladas em notas de 50. Para retirar o dinheiro, o grupo passou por baixo de uma das mais movimentadas vias do centro de Fortaleza, a Avenida Dom Manuel. O túnel partia de uma casa alugada pela quadrilha. O crime só foi descoberto no início do expediente da segunda-feira, dia 8 de agosto. Dos 164 milhões furtados, a Polícia Federal estima que no máximo 60 foram recuperados, por meio da venda de bens dos participantes ou pelo resgate de quantias em espécie durante investigações. Cerca de 30 pessoas envolvidas no caso acabaram sendo presas. Assalto ao trem pagador, Inglaterra. Na madrugada do dia 7 para o dia 8 de agosto de 1963, o condutor de um trem postal que percorria o trajeto entre a cidade escocesa de Glasgow e a estação londrina de Euston parou em um ponto isolado na altura de Ledburn, ao noroeste de Londres. Um sinal vermelho na via ordenou a parada. Os assaltantes, chefiados por Ronald Biggs, agrediram o condutor, desengancharam a locomotiva e os 2 primeiros vagões para em seguida descarregar 120 sacos que continham 2,5 toneladas de dinheiro em espécie, aproximadamente 74 milhões de dólares. Tudo aconteceu sem que os funcionários nos outros vagões percebessem o assalto. Biggs foi preso após o roubo e recebeu uma sentença de 30 anos de prisão, mas escapou 14 meses depois da prisão de Wandsworth, pulando o muro com uma corda de pano e fugindo em uma caminhonete. Chegou a viver uma boa parte de sua vida se escondendo aqui no Brasil, mas faleceu em 2013. O maior roubo do Reino Unido, meus amigos. Em 21 de fevereiro de 2006,
os ladrões armados roubaram dinheiro de um depósito da empresa de segurança Securitas em Kent, sul da Califórnia. Disfarçados de policiais, os criminosos ainda sequestraram o diretor do depósito, Colin Dixon, sua esposa e seu filho de 8 anos. Ameaçando matar a família de Dixon, os ladrões obrigaram-no a cooperar, entraram no depósito e, antes de fugir com o dinheiro, amarraram as mãos de 14 empregados. Até agora, a polícia conseguiu recuperar 21 dos 53 milhões de libras roubadas. Os assaltantes foram capturados e julgados. Depósito Knightsbridge, Londres. Outro grande roubo da história aconteceu em Londres em 1987. Fingindo interesse em alugar um cofre, 2 homens entraram armados na área de depósitos seguros do banco, que abrigava grandes quantidades de joias, dinheiros e documentos. Eles renderam os funcionários e, para que não fossem interrompidos durante a ação, penduraram uma placa de fechado na porta do local. O prejuízo registrado foi de 200 milhões de dólares. Um dos envolvidos, o italiano Valerio Vizzi, ficou preso durante 4 anos na Inglaterra e depois foi transferido para a Itália. Em 2000, quando cumpria pena em regime semiaberto, acabou morrendo em uma troca de tiros com a polícia. British Bank of the Middle East, Beirute. Este roubo entrou para a história pelo seu tempo de duração, aproximadamente 1 semana. O crime aconteceu em 1976 em Beirute e o alvo foi o British Bank of the Middle East. Em meio ao caos da guerra civil em Beirute, um grupo liderado por Yasser Arafat explodiu uma parede que dava acesso ao banco e fazia divisa com a igreja. Este roubo tem um montante total estimado entre 20 e 50 milhões de dólares, porque os assaltantes, membros da Organização para a Libertação da Palestina, não levaram apenas dinheiro, mas joias, barras de ouro, ações, títulos e tudo o que conseguiram carregar durante o longo período. Dar es Salaam, Bagdá. O pior desse caso é que o roubo nem foi algo muito elaborado, sendo executado pelos guardas de segurança que passavam a noite cuidando do local. Os funcionários da agência, ao chegar pela manhã para trabalhar, encontraram a porta da frente aberta, os cofres vazios e os astutos ladrões jamais foram pegos. Cerca de 300 milhões de dólares foram roubados, isso sem planejar, meus amigos, é coisa de louco. Banco Central Iraquiano, no Iraque. Considerado o maior roubo a banco já registrado na história, meus amigos. Este assalto ocorreu em 2003 no Iraque e foi orquestrado pelo regime de Saddam Hussein. O crime foi levado a cabo horas antes que os Estados Unidos começassem a bombardear o país e, de acordo com as testemunhas, diversos veículos pararam diante do Banco Central em Bagdá e foram sendo carregados com muito, mas muito dinheiro. Um dos funcionários do banco ouviu os nomes Qusay Abid Ahmed Mahmoud, filho de Saddam e assistente pessoal do ditador, respectivamente. Durante o roubo e mais tarde, enormes somas de dinheiro foram encontradas em locais estratégicos. Desde então, ninguém jamais conseguiu repetir a proeza de roubar tanto dinheiro de uma só vez. Cerca de 1 bilhão de dólares, isso mesmo, bilhão com B maiúsculo, foram roubados naquele dia. Estes são os maiores roubos da história, então o roubinho de Criciúma aí nem chega perto, meus amigos. Mas se você gostou do vídeo, já se inscreve, deixa o like, ative o sininho e fique ligadinho, porque toda semana tem 2 vídeos aqui no canal trazendo curiosidades e histórias muito boas pra vocês aí curtirem. Já se inscreve, galera, se inscreve, não perde tempo não, vamos ajudar nós, abraço.